Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Traz uma palavra do Senhor para nós. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, continuando aqui, disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Em Gênesis, capítulo 1, diz que Deus ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ele abençoa o homem. E olha o que Deus ele fala. Deus os abençoou e disse-lhes: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E olha o que aqui está dizendo. Eles saíram do ocidente, encontraram uma planície em Sinear, ou seja, eles encontraram um lugar e se fixaram ali. Então a primeira coisa que eu vejo é que Deus ele dá uma ordem para o ser humano se espalhar. E o ser humano está fazendo o quê? Se fixando em um lugar. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aí tem que fazer as coisas com excelência para Deus, hein? E olha o que eles estavam fazendo. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui nós vemos mais uma vez algo que é contrário à vontade de Deus. Se Deus queria que eles se espalhassem, aqueles estavam querendo fama e não seremos espalhados pela face da terra. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Ou seja, Deus está falando o que está acontecendo. Eles são um povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então aqui nós vemos que quando o ser humano se propõe para fazer alguma coisa, pode até dar certo no início, pode até começar bem a obra, pode até começar bem o projeto, mas olha o que acontece logo em seguida, porque Deus ele olha os homens. Eu acho que em Salmos que fala, que Deus ele vê os pensamentos. Ele vê os pensamentos dos sábios e vê como são fúteis. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Sem entendimento, a comunicação acaba e não tem como continuar. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Olha que interessante. Deus ele veio, desceu, confundiu a língua deles para que eles não entendessem uns aos outros. E através dessa confusão, através dessa desalinhamento uns com os outros, pode ser desalinhamento, porque olha, e pararam de construir a cidade.
às vezes tem coisas que vêm até nós, influências. Aqui nesse caso foi o próprio Deus, né? Ele veio confundir a língua. Mas às vezes tem pessoas ao nosso redor que nos confundem. Às vezes Deus falou uma coisa e vem uma pessoa e fala outra. E quando não existe alinhamento, não existe crescimento. É como a nossa bandeira do Brasil: ordem e progresso. Sem ordem, como é que a gente vai progredir? É preciso limpar a casa primeiro. Também a planta, tem um versículo que Deus diz, né, que quem não frutifica, ele corta para que dê mais fruto. Ele poda, melhor dizendo, para que dê mais fruto ainda. E aquele que não dá fruto, ele corta. Então ali nós vemos que tem o corte e tem a poda de Deus, né? Deus, quando ele poda, eu pesquisei, e segundo as informações do Google, quando o jardineiro poda a planta, é para que, ao cortar aquela parte, o sol venha, ou seja, aquilo que alimenta a planta, digamos assim. É para que tenha espaço para a luz entrar. É como se, por exemplo, a Bíblia diz para a gente largar o velho homem, deixar as práticas antigas e viver as novas. Essa poda seria exatamente isso, seria ele abrir espaço para que o novo entrasse. É como se fosse uma separação. Tá vendo como quando eu separo as minhas mãos cria um espaço? Então, a separação, a distância, é interessante porque o universo, por exemplo, eu vi um vídeo no YouTube que fala sobre isso, do Big Bang, como é que surgiu e tal. E ele fala que por um milissegundo, milissegundo, que aconteceu alguma coisa no espaço, é como se fosse uma desconexão, alguma coisa assim. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então aqui nós vemos que a humanidade voltou aos planos de Deus.